11h02. O livro, lançado nessa semana, intitulado Você e Seu Barco, investiga as mudanças impostas pela pandemia da Covid-19 e trata dos temas mais importantes em relação à gestão, as habilidades comportamentais que toda liderança precisa desenvolver. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com uma das autoras do livro, a Bethânia Tanuri, professora da PUC Minas Gerais. Professora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Professora, muitas mudanças, né? A pandemia chegou, ainda não foi completamente embora, mas mudou muita coisa na nossa sociedade, inclusive a forma com que a gente se relaciona com o trabalho, né? Seja em relação aí às ferramentas, quanto ao ritmo produtivo também. Como é que os líderes têm se adaptado até aqui e quais ainda são os principais desafios que teremos pela frente? Com certeza, esse é um tremendo desafio, porque a pandemia trouxe uma mudança antropológica absolutamente profunda no ambiente empresarial. O que eu quero dizer com a mudança antropológica? Mudou o jeito de trabalhar, mudou o jeito de consumir, mudou os modelos de negócio, enfim, é uma mudança gigante que afeta as pessoas, as relações de trabalho, os afetos e as emoções das pessoas. E os sistemas empresariais não estão ainda modelados para esse novo momento. Portanto, a função do líder é absolutamente crucial. Ele precisa, ao mesmo tempo, desenvolver as suas competências pessoais, subjetivas, de estabilidade emocional, tão complexas em momentos de crise. Professora, algumas modalidades de trabalho estão adotando agora menos horas, né, de expediente durante a semana. A gente tem falado aí não só de 5 dias de trabalho, mas 4 dias, por exemplo, de trabalho. O nível de produtividade, ele pode ser conversado entre funcionário e gestor? Isso ajuda nessa produtividade do funcionário? O nível de produtividade é o maior desafio. A produtividade ela não acontece apenas pelo número de horas, mas especialmente pela energia, foco e competência que se coloca em determinada jornada profissional. E nesse momento do desafio do trabalho híbrido, nós temos de considerar algumas dimensões para ter resultados empresariais mais adequados. A primeira dimensão é como se lidera virtualmente, como se cultiva uma cultura virtualmente. A cultura organizacional de muitas e muitas organizações está esgarçando, está se desgastando nesse momento de trabalho híbrido. Muitas pessoas não se conhecem ainda profundamente com o objetivo de tecer a confiança para que a produtividade seja, de fato, superior. Então, temos desafios pela frente. Pois é, professora, e pensando nessa troca que é tão necessária entre todos nós e que a gente estava muito acostumado a fazer de maneira pessoal, né? Ali no tete a tete, no cara a cara, em todas as nossas relações de trabalho, a pandemia chega mudando isso. Como desenvolver essas habilidades de troca, inclusive de gestão, de maneira online, de maneira tão distante? A primeira coisa é ter consciência do nosso jeito, do jeito do brasileiro liderar. Existe uma tendência natural em cada país com o jeito natural de liderar. No Brasil, nós temos 3 dimensões fundamentais: a flexibilidade, a forma que nós lidamos com o poder e as relações. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente da Inglaterra, Canadá, Dinamarca ou Finlândia, o brasileiro é extremamente relacional e ele traz esse poder das relações para a empresa, para a relação líder-liderado. Portanto, é preciso compreender que isso tem impacto. A relação apenas virtual tem impacto. E quando ela é necessária e quando ela existe, nós temos de revisitar os rituais de gestão, os rituais de liderança e ter momentos, idealmente, momentos presenciais também, pelo menos alguns momentos. Agora, é importante dizer que o nível de estresse das pessoas com a tela
apesar de ter conveniências pessoais, de trânsito, de estar em casa, enfim, de ter o tempo para sua ginástica, o estresse dos executivos nesse momento nunca esteve tão alto. Nossas pesquisas mostram que 82% diz estou em um nível de estresse absolutamente insustentável. Portanto, isso também impacta a produtividade, porque quando a tensão é muito alta, não há produtividade que se sustente. E a senhora acredita que é preciso restabelecer a cultura que se tinha antes, né, desse período da pandemia, ou na verdade é se moldar, é a empresa rever ali os valores, esses moldes de trabalho para esse novo período, né, que a gente vive após todas essas mudanças que foram impostas, né, pela pandemia da Covid-19? É uma combinação de técnica e arte, né? Cada organização precisa refletir nesse momento quais são as características culturais que ela eventualmente perdeu e precisa resgatar, né? Por outro lado, quais as características culturais que foram desenvolvidas durante a pandemia, porque algumas coisas boas foram desenvolvidas, e ela precisa reforçar e capturar nesse momento. E ainda, se tem algum traço cultural que precisa ser retirado e que precisa ser incluído, renovado. Portanto, é uma combinação de técnica e arte, e todas as organizações, na nossa visão, têm um pouco de cada um desses desafios. Resgatar, retirar, reforçar e incluir novas características para fazer face a esse momento que vivemos. Professora, no livro a senhora escreve que uma equipe pode ser perfeita, embora uma pessoa individualmente não seja. Quer dizer, nessa nossa troca, as nossas forças, claro, se somam, mas inclusive as nossas fraquezas podem ser também vistas por um bom ângulo? Não tem dúvida. A frase que eu gosto de dizer é: ninguém é perfeito, mas uma equipe pode ser. Nós, individualmente, temos de ter consciência dos nossos pontos fortes para iluminá-los cada vez mais e dos pontos fracos, não apenas para tentar melhorar, mas especialmente para compor equipes que sejam complementares a nós. É difícil, é mais fácil trabalhar com pessoas que são como nós, né? Mas é exatamente a valorização das diferenças que vai propiciar que uma equipe seja perfeita. Perfeito. A gente conversou agora então com a Betânia Tanuri, que é professora da PUC Minas Gerais e que desenvolveu então esse livro chamado Você e Seu Barco, que investiga as mudanças impostas pela pandemia nas relações de trabalho, nessas lideranças e nas gestões, né, professora? Obrigada, viu, pela conversa. Uma ótima semana para a senhora. Eu que agradeço e tenho enorme prazer em ter sido professora da PUC. Hoje eu sou professora de algumas instituições internacionais, como o INSEAD. Obrigada. Perfeito, obrigada.